pessoal, então mais uma aula de SEP, Sistema Elétrico de Potência, para o curso técnico, né, subsequente em Eletrotécnica, sobre geração termoelétrica de energia. Lembrando novamente que a gente teria uma dinâmica, né, sobre essa parte de termoelétricas, mas em virtude da situação atual, nós vamos deixar a dinâmica para fazer uma outra atividade posteriormente, e enquanto isso nós vamos estudar, né, as aulas sobre as gerações de energia. Bem, então, primeiro vamos ver nessa aula alguns dados gerais sobre termoelétrica, a termoelétrica convencional, gás, biomassa, um pouco sobre cogeração de energia e as usinas nucleares, além das termoalternativas, que também existem. Bem, então, capacidade instalada, lembra de capacidade instalada? Potência que a gente tem, o quanto de demanda que a gente conseguiria atender do país instantaneamente, demanda instantânea, valor máximo. E o número de usinas de cada tipo específico de termoelétrica. Então, todas essas aqui são termoelétricas, né? São vários tipos de termoelétricas. Daí, desse tipo de termoelétrica, a gente tem 15 gigawatt, lembrando, né, que 15.000 mega é 15 giga. Ou seja, 8,7% da capacidade instalada do país é biomassa. E a gente tem 573 usinas. Gás natural a gente tem 13 GB, 7,8% e 166 usinas. Ah, professor, mas como é que pode? É tão perto e esse aqui tem mais usinas. É porque as usinas a gás são mais potentes que as usinas a biomassa, né? Basicamente essa é a explicação. Mesma coisa com petróleo e carvão. O petróleo é 9 GB, tá? Só que tem 2.264 usinas. Já carvão é 3,5 GB, mas é menos, só que só tem 23 usinas. E nuclear é 1,9, quase 2 GB, com 2 usinas, né? Então, assim, se fosse manter a proporção, a gente conseguiria ter 7 usinas nucleares, o equivalente às usinas a gás. Então, é bem... essas usinas com muito mais potência, né? Total de termoelétrica a gente tem 43 GB, tá bem abaixo dos 106 GB das hidro, 103 GB das hidro. E que é 25% da capacidade instalada, 3.270 usinas. Em 2019, a gente produziu, né, da nossa energia, 4,8% veio das biomassas e 7,5% veio da gás natural, toda a energia produzida. Por quê? A biomassa não tem mais instalada? Tem. Só que biomassa não é o ano todo que a gente tem disponível, né? Só quando ela tem disponível que a gente quer biomassa. Já o gás natural a gente tem disponível o ano todo para poder usar. Então, enquanto a gente usa o gás natural, né, se precisa urgentemente, a gente ativa o gás natural. Petróleo e combustível foi só 0,66, a gente quase não usa esse tipo de fonte de energia, né? Só se realmente precisa, tá? Realmente precisa, a gente vai ativar esse tipo de usina, mas se não, a gente não ativa, né? Já carvão, a gente ativa um pouco mais, a gente vai primeiro de carvão para depois de petróleo, tá? Porque as de carvão, elas são ativadas mais rápido, né? E são mais baratas, o custo do carvão é mais barato do que o do petróleo, tá? Então, por isso a gente ativa do carvão, até mais pelo custo do que por outras razões, né? Por exemplo, poluição, o carvão polui mais. Só que, em compensação, o custo do carvão é infinitamente mais baixo do que do petróleo. Energia nuclear. A energia nuclear foi responsável por mais energia do que o carvão e o petróleo, né? Quase os dois juntos. Sendo duas usinas só. Que a nuclear está sempre ligada, né? Então, enfim. O total de termos, então, foi 104 gigawatt-hora, né? Sendo 18,4% da energia produzida no país. No mundo inteiro, tá, em média, as termas à base de petróleo são responsáveis por 32,94% da produção de energia elétrica. E as termas a carvão são 29,2%. Então, no mundo, aproximadamente 60% da energia eólica do mundo, tá, são só petróleo e carvão. Energia elétrica, sem contar as outras formas de energia. Então, o Brasil tem 60% hidro. O nosso petróleo e carvão é mínimo, né? O petróleo e carvão deu 2% do Brasil, 3% do Brasil. Mas no mundo, 60% é petróleo e carvão. Quem contribui muito para isso é a China e os Estados Unidos, né? A China e os Estados Unidos usam muito petróleo e muito carvão para poder fazer a sua produção. Isso alavanca o crescimento deles, né? Por isso que eles são tão grandes, mas, em compensação, né, a natureza acaba sofrendo um pouco. No geral, tá, as termoelétricas, incluindo gás natural, nuclear, biomassa, enfim, chegam a 91% de toda a energia elétrica produzida no mundo. Tá? Então, 91% da energia elétrica produzida no mundo
é devido a fontes térmicas. Os outros 9%, 10% que seja, são de eólica, solar e hidro. O Brasil é uma realidade bem diferente do resto do mundo, em sentido de matriz energética. Bem, então um pouco sobre as usinas termoelétricas convencionais. Como é que elas funcionam? Existem 3 ciclos térmicos. O que é isso? Primeiro ciclo térmico aquece água, aquece água, aquece água. Ele tem esse carvão, tem explosão, esse carvão vai ser usado para aquecer água. Essa água quente vai ser usada para aquecer outra água. Deixa eu mudar a cor aqui. Vai ser usada para aquecer essa água daqui. Essa água daqui não tem contato com outra água, então ele é aquecido o calor sai daqui, e aquece essa água que vira vapor. Esse vapor é conduzido por dutos de alta pressão que giram a turbina a vapor. A turbina a vapor gira, beleza. Aí depois que ela passou pela turbina, o que vai acontecer? Ele vai passar numa condensadora. Tem um terceiro ciclo de água, que também não encosta na água do vapor, e vai resfriar essa água. Então, vai entrar água fria, a água fria vai sair quente, e a água que estava quente geralmente vai se condensar para ser evaporada de novo e ficar nesse ciclo eterno. Então, tem 2 ciclos externos, um ciclo de aquecimento e outro de resfriamento. Então, aqui eu resfrio a água principal, aqui eu aqueço a água principal. Esse daqui é um ciclo de resfriamento da água principal, esse daqui é um ciclo de aquecimento da água principal. Claro que a água que sai do condensador é quente, Ela entra fria e sai quente. Ela é jogada num rio ou num lago. Isso é uma coisa prejudicial para o ecossistema, desse rio e desse lago, porque não só a temperatura, mas principalmente a retirada de oxigênio da água. A água perde oxigênio. Então isso acaba contribuindo para a morte de peixes, e outros problemas no ecossistema. Bem, então aqui tem uma descrição do que eu acabei de falar para vocês. Depois, se vocês quiserem ler com calma para estudar, fiquem à vontade. As termoelétricas convencionais, então, basicamente são a base de petróleo e de carvão. Normalmente elas têm um custo bastante elevado porque tem o próprio custo do combustível, mas tem o custo da partida, o custo de manutenção, enfim, tem uma série de problemas em relação a custos, o termocarvão mesmo só vale a pena se tu tem uma mina de carvão perto. Aí o carvão vai ser barato e você vai conseguir produzir energia com ela bem, De forma geral, elas são as vilãs do sistema elétrico, porque elas produzem esses gases, que contribuem para as mudanças climáticas, para o aquecimento global, enfim, como queiram chamar. A questão é que essas usinas elas são necessárias, apesar de elas terem esse problema e assim sempre quanto mais outras fontes a gente conseguir melhor, mas elas são a principal forma de geração a nível mundial. Claro, isso é um problema, poderia se substituir ou pelo menos aumentar um pouco a participação de outras fontes. Mas assim, elas são necessárias porque elas são sempre energias que estão a todo momento disponível, Então você sempre consegue ligar elas, E muitas vezes você não precisa nem de uma grande usina você usa já no mercado, sei lá, para ligar um gerador a diesel, por exemplo. Os grupos de geradores, os motores são diesel. A gente fala gerador a diesel, mas na verdade é um motor a diesel e um gerador elétrico. Por quê? Porque muitas vezes o diesel é mais barato do que a conta de energia à noite. Então os estabelecimentos ligam à noite o gerador a diesel para não pagar a conta de luz. Isso é bem comum. E além disso, além de toda a energia elétrica, praticamente todos os meios de transporte dependem dos combustíveis fósseis, principalmente petróleo, derivados de petróleo. Então, há uma grande dependência no mundo do petróleo. A tendência é que as termas convencionais vão ser substituídas pelas termas a gás, no mínimo. Mas isso vai demorar bastante tempo, porque tem muitas termas funcionando, não tem porquê, na visão dessas pessoas, de parar e desligar elas. O prejuízo vai ser muito grande. Então, a longo prazo, novas dessas não vão entrar mais a gás, entrar mais de outras formas, e elas vão acabar diminuindo, certo? Mas elas são necessárias porque elas têm a energia instantânea. Se eu preciso, eu tenho, certo? As reservas provadas de petróleo e carvão devem durar mais ou menos cerca de 150 anos, no mínimo. Então, pelo menos por 150 anos, haveria condições de manter esse nosso padrão de uso de petróleo e carvão. Bem, então desvantagens das termas convencionais, a principal grande desvantagem
é os gases poluentes para a atmosfera, né? Essa é a grande desvantagem. Outra desvantagem é o gasto com matéria-prima, e na verdade o fato dela não ser renovável, né? Isso daqui além do seu gasto, isso daqui vai acabar. Uma hora vai acabar. Então, uma hora essas usinas não vão ter utilidade nenhuma, né? Mas vai demorar, como eu falei, pelo menos 150 anos, né? Mas provavelmente mais, porque as fontes provadas são bem menos do que as fontes que realmente existem. Elas têm custo de manutenção alto, principalmente com limpeza de reatores, lubrificação e tudo mais, né? Eu penso no motor de carro, não é a mesma coisa, mas é uma ideia parecida, né? Você também tem o problema dos despejos de líquidos aquecidos em lagos ou rios, como eu falei para vocês, o baixo rendimento do processo térmico, né, sempre um problema, e o elevado tempo de startup, ou seja, por mais que você queira energia instantânea, você consegue de um dia para o outro, na hora ela demora um pouco para partir e também gasta um pouco de energia a mais, né? Então, se você fica ligando e desligando o termo, você gasta mais energia do que precisaria ligar se não tivesse ela ligada direto. Mas no Brasil a gente liga e desliga, porque a nossa base é hidro. Entre os principais efluentes aéreos, né, emitidos pelas energias termoelétricas, o principal é o dióxido de carbono, né, que é o grande vilão para a atmosfera. Mas, assim, no ecossistema local, né, da usina, tá, existem, né, esses outros efluentes. Eles muitas vezes podem causar, por exemplo, chuva ácida, em casos extremos, né? Mas podem causar também corrosão de materiais próximos, enfim, né? É porque eles vêm do enxofre ou esses óxidos de nitrogênio são bem perigosos nesse sentido, né? Material particulado seria fuligem, né? O monóxido de carbono ele é tóxico, é um gás que vem junto também na população do carro, por exemplo, mas às vezes as pessoas se contaminam por esse cara aqui, né? Ele é tóxico. Esse daqui não, esse daqui sim, certo? Bem, vantagens, ela tem vantagens, senão não ia ser tão usada. 91% da energia do mundo vem delas, obviamente ela tem vantagem, né? A principal vantagem é que ela gera energia sem depender de condições climáticas sazonais. Não precisa ter vento, não precisa ter sol, não precisa ter água, não precisa ter rio, não precisa ter nada. Ela vai conseguir gerar sempre, né? Outra vantagem é que ela pode ser construída em qualquer lugar. Não precisa ser um lugar com muito vento, com muito sol, com muita água, enfim. A construção dela é muito mais rápida, se comparada a hidrelétricas, por exemplo. Constrói muito mais rápido uma termo e não demora todo aquele tempo de licença ambiental que tu demora com uma hidro, né? Porque tu não vai alagar nada. A densidade de potência por área de usina é muito maior do que a eólica ou que a solar, ou que, enfim, a hidro não, mas na mesma área, né, você consegue gerar muito mais energia do que na mesma área ocupada por placas solares, por exemplo. Além disso, o carvão, principalmente, né, no redor do mundo, tem uma altíssima disponibilidade e um custo muito baixo. Então, isso acaba tornando ela bastante viável, né? E, assim, apesar de ser cara, a manutenção é fácil e a operação também é fácil, né? Então, é uma tecnologia muito conhecida. Então, são as vantagens da termoelétrica convencional. Então, o carvão, tá, ele corresponde a 30% da energia gerada no mundo e 40% da capacidade instalada do mundo. Mas os usinas a carvão são as mais predominantes do mundo, certo? Bem, então, né, muitas vezes ele é usado, né, na região nativa, né, próximo as usinas ficam próximas às minas de carvão. O petróleo ele corresponde a 32% da energia do mundo, tá? E ele é utilizado em muitas outras áreas além da própria energia elétrica. O carvão é quase aquecimento de caldeiras e energia elétrica. O petróleo é usado para praticamente tudo, né? Inclusive aplicações não energéticas. Termos a gás natural, então. O gás natural, pessoal, assim, ele pode ser aplicado, isso as pessoas confundem, né? Mas, enfim, ele pode ser aplicado diretamente à produção de eletricidade ou também para cogeração, que é um processo que utiliza extrai também calor e vapor além da energia elétrica, né, para ser usado em outros processos industriais. Tá? O gás natural é um combustível fóssil não renovável, tá? Assim como as anteriores, ele também é uma energia não renovável. Também não é limpa, tá? Porque ela também emite gases para a atmosfera. Só que os danos do gás natural são muito inferiores aos danos provocados pelos combustíveis fósseis na natureza, né? Bem,
tem um pouco da cadeia do ciclo do gás, onde é que ele vem, para onde é que ele vai, se vocês quiserem dar uma olhada depois com calma. Mas basicamente, tá, existem então duas formas de geração com gás natural. Existe a forma de geração só eletricidade pura. Existe a forma de cogeração, certo? São as duas formas de você gerar energia. Só que, além dessas duas formas, você pode também fazer esses dois tipos de ciclo para aproveitar a energia. O ciclo simples ou o ciclo combinado, tá? Então, existe o ciclo, tipo de ciclo, o simples e o combinado. Então, são coisas diferentes, tá? Ciclo combinado não é cogeração, é diferente. Ciclo simples é um ciclo que você só gera energia com gás natural direto. Ciclo combinado, você trabalha com gás natural e vapor. Tá? Então, fazendo de uma forma bem simples, né? Então, ciclos, a gente tem simples, que só trabalha com gás para gerar eletricidade. E o ciclo combinado usa gás mais vapor de água. Já a cogeração, tipo a geração, né, propriamente dita, se for só geração de eletricidade ou cogeração, que é eletricidade mais energia térmica. Tá? É muito comum, todo semestre tem alguém que faça uma prova, faça uma pergunta nesse estilo. Todo mundo sempre tem uma boa parte do turma que erra. Confunde ciclo combinado com cogeração. São coisas diferentes. Tá? Então, no ciclo combinado, a eficiência de uma usina termo chega a 50%. Né? Enquanto no ciclo simples, no máximo 30% a 40%. Então, no ciclo simples, basicamente, a gente tem o gás natural, que ele é aquecido, tem uma câmara de combustão, ele é aquecido, e os gases que saem deles vão e giram a turbina. Né? Girando a turbina, eles saem, vem ar junto, né, para facilitar a combustão. Esse ar vem aqui e... Deixa eu apagar aqui e fazer mais... Então aqui vem o gás natural. Gás natural. Aí aqui vem ar junto para combustão. Combustão. Aconteceu a combustão aqui, explodiu, tudo lá. Aí esse gás aqui sai com alta velocidade, esse gás que já está com combustão, é puxado para um exaustor e essa turbina aqui gira. Né? Daí que gira o gerador e gera energia elétrica. No ciclo simples só usa gás que explodiu. Já o ciclo combinado, né, como é que ele funciona? O ciclo combinado, você tem essa mesma entrada de ar aqui, né? Você tem aqui o combustível, você explode o gás. Explodiu o gás, ele vai movimentar essa turbina, certo? Mas em vez de sair direto no exaustor para a atmosfera, ele é puxado para uma caldeira de água. Né? E ele aquece essa água, vai para o espaço, né? E aquece a água que está aqui dentro. Aqui dentro tem água. Então essa água aqui vira vapor e gira uma turbina a vapor, que é condensada e vira água de novo. Então, eu uso o gás que passa pela turbina a gás e gera energia, e esse gás que ia saindo aquece a água, que vira vapor, que gira uma turbina a vapor. Então eu aproveito melhor essa energia. Basicamente essa é a ideia do ciclo combinado. Então, ciclo simples aqui vai direto para a atmosfera. Ciclo combinado, antes de ir para a atmosfera, vai aquecer a água para poder gerar energia de novo. Bem, então vantagens da termoelétrica a gás em relação às outras energias. Menor emissão de gases poluentes, tá? Até porque o gás natural na atmosfera ele é muito mais perigoso para o aquecimento global do que o próprio gás carbônico. Então, na verdade, você está tirando um gás muito perigoso para um gás um pouco menos perigoso. Basicamente isso. A usina é mais rápida a construção do que uma termo convencional, que já é mais rápida que outras usinas.
tem maior densidade de energia por área de usina, tá? Se comparado à biomassa, então uma usina a gás natural tem muito mais densidade de energia por usina do que uma usina de biomassa, principalmente em valores médios, né? Ela ajuda a reduzir o desmatamento, isso é um critério muito utilizado para preferir esse tipo de energia à biomassa em muitos países, por exemplo a China, que usa muito desmatamento de lenha para poder gerar energia, né? Então, uma concorrência entre gás natural e biomassa natural, digamos assim. Então, você não está desmatando, você está extraindo o gás que já estava lá e, assim, se ele ficar lá parado o resto da vida e não ser usado, né? Então, você usa esse gás para gerar energia, basicamente. E ela tem uma altíssima eficiência comparada às demais térmicas, né? Desvantagens da usina termogás, mesmo problema com os peixes, se tiver o ciclo combinado. Alto custo de manutenção, é bem mais alto com manutenção de uma turbina a gás do que manutenção de uma turbina diesel, né? Por isso que também que praticamente todos os geradores de mercados e tudo mais são a diesel, não a gás. Porque a manutenção da turbina diesel é muito maior, seria até mais barato o gerador a gás, só que ele tem um custo de manutenção mais alto, né? Necessidade de filtros para redução dos gases poluentes e é um combustível fóssil não renovável, né? Mas de forma geral, ela compensa muito mais do que as termos convencionais, tá? Termos a biomassa. Bem, a biomassa, né? Biomassa é toda a matéria orgânica, né, derivada de dejetos, subprodutos naturais utilizados por seres humanos, subprodutos de animais ou plantas. Então, o resto, digamos assim, das plantas, dos animais, dos seres humanos podem ser utilizados como biomassa, tá? Ela, por muitos autores, tá, e aí tem sempre uma polêmica, mas ela é considerada limpa, renovável e sustentável, tá? Apesar de emitir poluentes para a atmosfera. Vamos lá. O que é uma energia limpa, né? Limpa está relacionado com emissão de gases. Então, em teoria, a biomassa não emite gases, tá? Emissão de gases. Energia renovável. Renovável é a que sempre tem disponível. A fonte sempre se renova, tá? A fonte se renova. E sustentável, entre outras definições, né, ela consegue gerar uma energia aproveitável, né, então ela tem um bom aproveitamento de energia, com pouco impacto ambiental. Então, a biomassa ela se enquadra em todos esses tipos de categorias. Aí vem a questão de que depende da biomassa, né? Biomassa animal, biomassa vegetal primeiro. Biomassa vegetal, ela é limpa, 100% limpa. Por quê? Porque a biomassa vegetal, ela, quando ela era a planta viva, né? Ela tirou gás carbônico da atmosfera e depois está devolvendo, mas ela tirou antes, então acaba ficando no saldo zero. Mas assim, todas as outras energias saldo zero, hidrelétrica saldo zero, eólica saldo zero, porque elas não estão gastando nem geraram também, não gastaram, não tiraram antes CO2, né? Nesse caso ela tira e depois coloca. Já a biomassa animal, ela mitiga, ela reduz a quantidade de gás na atmosfera. Por quê? Porque o gás que ia ser liberado pelos animais seria gás natural, seria CH4. O CH4 ele é mais perigoso para a atmosfera do que o CO2. Então ela transforma CH4 em CO2, basicamente, quando é biogás, né? A maior parte das usinas de biomassa animal é biogás. Então você está tirando um gás que seria mais perigoso e colocando outro que é menos perigoso. Só que não é zero, é totalmente limpa. Emite ainda gases. Tá? Então tem sempre uma certa polêmica aqui nesse sentido da biomassa, né? Bem, os tipos mais comuns de biomassa são lenha, tá? Especialmente florestas não nativas, florestas de lenha reflorestada, né? Em muitos lugares do mundo ainda é desmatado floresta nativa para conseguir lenha, tá? Então isso assim é um problema, né? Bagaço de cana-de-açúcar, serragem, papel, galhos, capim elefante, tá? Tem muitos lugares que plantam capim só para fazer biomassa. É uma biomassa que a cada 30 dias está renovada, tá? Então acaba sendo rentável nesse sentido. Casca de arroz até lodo, tá? Tudo pode virar biomassa, basicamente. Mas preferência, biomassas que sejam corretas, né, ecologicamente. Existe a biomassa tradicional, tá?
que normalmente é baseado em carvão vegetal e lenha, tá? E assim, processos antigos que basicamente você queima, você muitas vezes provoca a emissão de gás para a atmosfera de uma forma não bem feita, né? E existe a biomassa moderna, tá? Que principalmente são biocombustíveis, como biogás e o biodiesel. E etanol, né? Líquidos ou gasoso, biogás e etanol, enfim. E também outros tipos, né? Tipo casca de arroz, capim, mas assim, o processo de extração da energia é muito melhor, né? Então, e também é uma planta que foi plantada para aquilo, não foi extraída de floresta nativa. Enfim, então existe a biomassa tradicional e a biomassa moderna. É mais comum no mundo a biomassa tradicional. Tá? No Brasil, a biomassa moderna é bem mais comum. Então, existem basicamente dois tipos de usinas de biomassa. As usinas dos biodigestores, que são as da biomassa tradicional, e as usinas de biomassa vegetal, que normalmente usam álcool, etanol, ou biodiesel, mas biodiesel é muito difícil, é mais comum que seja etanol. Ou, enfim, bagaço de cana, coisas desse gênero, né? Então, os biodigestores, uma usina de biomassa normal, né, qualquer usina, principalmente a de biogás, ela vai funcionar bem parecida, de forma bem parecida com uma usina termoelétrica, a gás natural, se for biogás, ou uma convencional, se for biomassa convencional. Então, se for uma biomassa convencional, basicamente você vai aquecer água, né? Você usa esse combustível para gerar aquecimento, né? Esse aquecimento ele vai ser utilizado vai vir junto com água, né? Que você lança combustível no fogo com água, vapor de água. Então você vai utilizar esse vapor para gerar energia, né? Então, você aquece, explode a biomassa com combustível, aquece a água vira vapor, e esse vapor vai gerar uma turbina, tá? Que depois, assim, na biomassa, normalmente a gente não tem aquele ciclo de resfriamento, tá? A gente só tem uma caixa d'água e vai puxando dessa caixa d'água. Porque você tem um combustível muito mais limitado do que o combustível do sistema de uma termoelétrica convencional, certo? As usinas a biogás, elas funcionam exatamente igual a uma usina de gás natural. Tá? Então, é exatamente o mesmo processo, tem ciclo simples e combinado também, dos dois jeitos, tá? Bem, basicamente, o biodigestor funciona com os excrementos de animais, restos de animais, às vezes até... Enfim, aí eles vão ficar dentro do biodigestor, né? E você pode, inclusive, fazer cogeração aqui também, tá? Existe um grande mercado de geração distribuída termoelétrica. Tá, até semestre passado teve uma palestra aqui no IFSC, de uma companhia alemã, né, até o alemão mesmo foi lá e fez a palestra, que eles estão fazendo vários biogestores no estado de Santa Catarina, porque tem muita criação de porco, muita criação de galinha, e deve aproveitar muito para fazer biogestor aqui, né, e os biogestores nossa tecnologia é muito inferior a deles. Então, muitos estavam desistindo de fazer esse tipo de gestor, porque não compensava financeiramente, mas compram esses alemães porque vale a pena para os geradores de energia. Então, você ganha muita energia com geração distribuída termoelétrica. Na Alemanha isso é muito comum, várias cidades já têm esse tipo de tecnologia. Inclusive, ela serve tanto para aquecer as casas, né, principalmente no inverno, como para gerar energia elétrica de forma independente para cada cidade, né, ou vilarejo, enfim. Aqui tem um pouco do ciclo dos biocombustíveis, né? Se vocês quiserem dar uma olhada depois com calma também, como é que vem a energia da cana até os carros e a energia elétrica. Então, vantagens da biomassa e do biogás. Bem, primeiro, baixo custo, né? Basicamente zero muitas vezes. É uma energia renovável, sempre vai ter de volta, tá? Talvez seja perfeitamente limpa, dependendo do caso, mas ela sempre é renovável. Permite o reaproveitamento de resíduos que iriam ser lixo. Possibilita a geração de fertilizantes, tá? Então você pode utilizar aquecimento, fertilizante e ainda por cima energia elétrica. Evita a poluição do meio ambiente, porque aqueles dejetos provavelmente seriam jogados no meio ambiente e prejudicando ele. Gera empregos, esses todas as tipos de energia geram também, né? Mas essa aqui é mais distribuída, porque não está concentrado numa usina, mas é relacionada a vários tipos de atividades, né? Os biocombustíveis, então, são a melhor alternativa renovável conhecida ao petróleo, né? E aqui, assim, a gente lamenta muito a questão do etanol no Brasil, né? Que era uma política muito boa que a gente tinha e que acabou sendo simplesmente jogada fora, né? Hoje o etanol americano tem mais produção e é mais barato que o brasileiro.
e é muito mais recente, né? Então, basicamente a gente perdeu, né? Porque a gente hoje, assim, o mundo está migrando para os carros elétricos, porque não encontraram uma alternativa ao petróleo. Mas o etanol era uma alternativa ao petróleo, é ainda. Mas, infelizmente, né, não é a alternativa que está sendo optada, né? Se o Brasil tivesse mais força, poderia até propor essa alternativa, porque teria sido um prejuízo, uma mudança seria muito menos radical do que a mudança que vai ser para os carros elétricos, né? Não que eu seja contra carros elétricos, pessoal, mas assim, pensando em termos de impacto para a população, né, é muito melhor você mudar para um carro etanol do que mudar para um carro elétrico. É muito mais barato e também os processos de fabricação das fábricas, o prejuízo vai ser menor, porque o motor é muito mais parecido, né? E outra vantagem da biomassa é que, assim como o gás natural, ela pode ser aplicada em processos de cogeração. Desvantagens das usinas a biomassa biogás, né? Primeiro, o sistema de armazenamento é complexo, o valor elevado do biodigestor, principalmente no Brasil, né? A tecnologia nossa ainda é meio defasada, principalmente, assim, aqui eu não tenho tanto tempo para explicar tão a fundo como é que é essa tecnologia, mas acaba sendo um custo alto para pouco retorno, né? Você ainda tem emissão de dióxido de carbono, tá? Independentemente do tipo de biomassa. Os processos de biomassa são muito mais demorados do que a termoelétrica convencional, tá? Então ela não é uma fonte para segurança energética, é só uma fonte de energia extra, tipo uma eólica, tipo uma solar. Tem essa energia, beleza, vamos usá-la, né? Mas assim, ela não serve para ser base de sistema elétrico, tá? Porque é um processo demorado, não tem energia instantânea. Até o biodigestor produzir o biogás demora alguns dias. E elas, principalmente as usinas de bagaço de cana, por exemplo, são sazonais, né? Só nas colheitas de cana que você vai ter bagaço de cana para poder fazer biomassa de cana, né? Então, dependendo da época do ano, você não vai ter biomassa. Então, nem sempre você vai precisar de energia, nem sempre vai ter, porque a biomassa muitas vezes é sazonal, né? E a energia gerada em uma única usina normalmente é pequena, né? A capacidade instalada das usinas são menores do que as capacidades instaladas das usinas a gás, por exemplo. Em muitos locais, a energia só é rentável se estiver assistindo do lado da fonte de biomassa, né? Você não vai fazer uma logística de transporte de biomassa, porque senão está perdendo dinheiro, muito dinheiro. Então, constrói a usina no próprio local. E muitas vezes a pessoa que é o agrônomo, enfim, que tem muito dejeto, ele não tem condições de fazer uma usina de biomassa. Então, você acaba perdendo um potencial de biomassa que você teria, porque no local específico não tem esse potencial de investimento que você precisaria ter, certo? Bem, um pouco sobre cogeração de energia, bem rapidamente, né? Cogeração, então, como a gente já viu antes, ela melhora a eficiência dos processos térmicos até 85%, porque você vai gerar eletricidade mais calor. Então, ela melhora a eficiência dos processos térmicos. Então, no processo convencional, se você tem energia térmica, você vai perder cerca de 60% da sua energia, até 70%. Com a cogeração, o resto do calor que seria desperdiçado pode ser utilizado para aquecer outra água, pode ser utilizado com vapor mesmo, enfim, para outros tipos de aplicações. Então, você tem aqui a usina a gás, ela está numa zona industrial, por exemplo, né? E aí você tem um duto de calor que sai para uma indústria, certo? Mas aí você já aproveita e já vem água quente aqui, né? Aqui já vem água quente. Vou pegar aqui. Você tem um duto de água quente que sai da usina, o vapor, né? Que sai da usina e vai para a indústria. Certo? Isso funciona bem perto das usinas a gás, né? A maior parte das usinas a gás são no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, enfim, naquela região onde tem gás natural. Mas podem ser aproveitados para isso. As biomassa, né? Você tem muitas vezes o biodigestor. Aí você tem uma parte que pode ser extraída como aquecimento, né, para as casas. Tá? Então você pode aquecer tanto de forma residencial como de forma industrial. Bem, então agora, na última usina termo, que a gente não é a última, tem as alternativas também, mas enfim, as termos nucleares, certo? Bem, primeiro, né,
Bem, vamos encerrar a aula de termo aqui, e depois eu faço um outro vídeo complementando só rapidamente quais são as termonucleares e as outras termos alternativas, né? Eu faço um complemento rápido depois num outro vídeo dessa aula, beleza? Então, seria isso, deem um like no vídeo se vocês gostaram e até uma próxima aula.